Aqui é a Aline Reis, do Suporte ao Cliente. Acompanhe comigo na tela as atualizações do sistema Gaútica Gestão e do aplicativo para NR12 G-Riscos. Começando então pelo sistema Gaútica Gestão, nós tivemos uma atualização referente à tela Análise Produtos. Nessa tela, foi acrescentado duas colunas, a coluna Preço e Reposição e Preço e Reposição Total. Só são exibidas quando estiver selecionado o tipo Vendas ou Vendas por Cliente. Nesse mesmo dia, saiu uma atualização referente a agrupar boletos. Quando houver faturas que já tiveram sido gerado remessa, se você tentar agrupar essas faturas, o sistema vai emitir uma mensagem informando que essa fatura já tem boletos gerados. E também foi alterado dentro do arquivo SPED a possibilidade de não incluir o bloco K no momento da geração do arquivo. Outra atualização que nós tivemos relacionada ao Gaútica Gestão é dentro das instruções financeiras do Banco Sicredi. Então, foi corrigida uma inconsistência que não estava alterando o texto da descrição. Então, após a atualização ali, quem possuía informações com o Banco Sicredi, já é possível alterar a descrição e atualizar a informação necessária. Já dentro do sistema G-Riscos, nós tivemos diversas atualizações também, relacionadas, então, à parte de login. Foi mudado o logo que aparecia aqui, que era aparecia G-Riscos, agora foi mudado para a Gaútica. Dentro da parte de administração do dashboard, então, agora é apresentado o logo da empresa, que antes aparecia somente o gráfico, agora foi acrescentado o logo da empresa e foi alterado aqui em cima o logo que era G-Riscos, agora passa a ser Gaútica. Outras modificações que nós tivemos foram relacionadas aos relatórios. É possível emitir através de menu, consultas e relatórios, máquinas. Eu vou buscar, então, a máquina que eu preciso. Eu peguei a minha máquina de teste, minha prensa hidráulica, emiti um relatório de análise de riscos para verificar, então, quais são os riscos e a sua ordenação que eles receberam na análise de riscos. E, então, vou verificar o relatório Resumo Executivo. O resumo executivo foi acrescentado o título do risco e também foi alterado o número do risco. Aqui agora ele vai trazer a ordenação que consta lá na análise de riscos. Então, aqui a gente pode acompanhar, por exemplo, cortina de luz risco 3, cortina de luz risco 3. O mesmo foi feito dentro do relatório Plano de Ações. Foi acrescentada uma coluna chamada Risco e ela contém a ordenação que consta na análise de riscos. Como vocês podem ver, cortina de luz risco 3, escada de acesso risco 1. Escada de acesso risco 1, cortina de luz risco 3. Outro ajuste que foi feito foi dentro do relatório de laudo técnico de adequação. Ele teve um ajuste no tamanho da fonte do diagnóstico, do título do diagnóstico, para poder ser possível inserir mais informações dentro deste campo. Ok, pessoal? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada e até a próxima! Olá pessoal, Vini Custer do Comercial da Gaútica aqui, trazendo a novidade aí dos clientes que fecharam conosco nas últimas 2 semanas. Estas últimas 2 semanas, então, fechou com a gente aí a J. Paiva Engenharia, de Ribeirão Preto, São Paulo, e o André Boelter, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nosso conterrâneo daqui. Bem-vindos à Nave Gaútica, e se você que está assistindo ainda não conhece o G-Riscos, está esperando o quê? Conheça aí a nossa ferramenta e aprenda aí como agilizar o tempo dos seus processos e aumentar a sua lucratividade. Valeu! Olá! Um alerta surgiu dia 10/3 quando incendiou um data center na França, deixando cerca de 2/3 da internet francesa desligado. É claro que muitas empresas estão sem internet e com seus negócios sendo afetados criticamente. Em sinistros como esse, é importante manter uma política de backups que garanta a restauração dos dados quando necessário.
Vocês devem notar também que, além disso, é conhecido que empresas de grande porte sofreram ataques hackers tendo seus dados capturados. Em alguns casos, bloquearam esses dados e só vão liberar com chantagens para pagar um resgate, por exemplo. Então, segundo especialistas, o home office será um dos setores mais atacados aqui no ano de 2021, porque vocês devem ter notado que as redes corporativas estão sendo acessadas pelas redes domésticas, né? Porque muitos funcionários estão trabalhando no chamado home office. Então, dados da consultoria Fortinet indicam que o Brasil registrou mais de 3,4 bilhões de ataques entre janeiro e setembro do ano passado. E quase só piorou de lá para cá e vai aumentando à medida que temos mais uso no home office. Então, o que fazer? Uma das principais medidas seria contratar ou ter um especialista em segurança de TI, como parece que é conhecido, mas lembrando que ninguém está 100% protegido de sofrer algum sinistro, algum ataque nesse sentido. Então, existem algumas atitudes simples e baratas que devem ser observadas, podem ser realizadas de modo a aumentar esse nível de segurança e assim reduzir esses riscos, né? Então, tais como não abrir e-mails quando se desconhece o remetente. Então, um exemplo, vem lá no e-mail dizendo o seguinte: veja as nossas fotos do final de semana. De repente, de fato, a pessoa tirou fotos, mas como o remetente é desconhecido, nem se olha o e-mail, né? Tem que deixar de ser curioso em mensagem de SMS ou em e-mails com esse tipo de conteúdo que parece atrativo ou gera uma certa curiosidade, só que não faz parte do objetivo profissional, né? Do objetivo do qual está se utilizando as plataformas em home office. Então, essa é uma das principais medidas. Agora, para sistemas web, ou seja, que usam navegador de internet para acessos empresariais e outros navegadores, se indica o seguinte: tu usa um navegador específico para acesso a dados da empresa e outro navegador para acesso a dados pessoais, né? Então, por exemplo, tu instala dois tipos de navegadores. Tem um conhecido que é o Edge, da Microsoft, e depois o Chrome, do Google. Então, o Chrome, de repente, acessa a parte dados empresariais e o Edge, então, dados pessoais. Por quê? Porque caso no acesso pessoal se acesse algum site indevido, ou por algum motivo clicou num link, ele não vai ter tanta habilidade de acessar os dados que estão no outro navegador, né? Então, proteger as senhas e usar transferências de dados criptografados. Então, essas são algumas atitudes. E nós, é claro, da Gautica, temos nosso negócio altamente dependente de servidores em nuvem. Nesse caso, temos basicamente dois tipos de acessos, né? Um por aplicativos corporativos, que são instalados nos dispositivos dos clientes, e outros sistemas que são acessados pelo navegador de internet. Basicamente, esses dois formatos. Então, no primeiro caso, nós desenvolvemos frameworks para acesso a dados com um bom nível de segurança. No segundo caso, além desses frameworks para acesso aos dados, então a gente adota o chamado protocolo HTTPS, que é um protocolo de comunicação entre o cliente, que é o navegador de internet, e o servidor, nosso servidor em nuvem que hospeda os dados, com criptografia. Então, vocês já podem acompanhar no próprio navegador, isso é visível, né? Agora, seja como for, estamos constantemente preocupados em manter os nossos sistemas seguros, atualizados e com fornecedores altamente capacitados. Muito importante também, porque, como eu comentei no início, uma das medidas é contratar especialistas, ou nesse caso fornecedores, que tenham esse know-how, esse conhecimento técnico e estrutura também para atender. Então, nós realizamos essas ações também. Então, por fim, sejam cuidadosos com seus dados e busquem se informar mais sobre como aumentar o nível de segurança em TI. Muito obrigado e até a próxima.